E aí, galerinha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Tá todo mundo estudando aí na quarentena? Espero que esteja todo mundo bem, viu? Vamos aqui dar continuidade aos nossos assuntos. Vamos para a aula de número 5. Vamos falar hoje de tabela periódica. Quem quiser acompanhar aí no livro, lá no volume 2. É só ir lá no volume 2, é o capítulo. É o primeiro capítulo, tá? Então vamos lá. Desenvolvimento da tabela periódica. Bom, gente, a tabela periódica ela passa por diversas modificações do início até a tabela que a gente vê ela hoje bonitinha, tá certo? Então, para mim chegar a esse ponto que a gente tem da tabela hoje, ela vai passar por diversas modificações, igual os modelos atômicos. Lembra? Os modelos atômicos foram desenvolvidos a partir de conceitos primários e depois foram feitos testes, né, científicos para a gente encontrar o modelo que a gente ter hoje, certo? O modelo que a gente tem hoje. Já na tabela periódica, ele também passa por esse processo. Ele vai lá do início, tá? Ele vai passando aqui do início, a organização, de como é que era organizada no início, até a tabelinha que a gente encontra hoje, tá? Então vamos aqui. A partir do século XVII, áreas como biologia, geologia e química estavam empenhadas em criar sistemas para organizar e classificar esses conhecimentos produzidos até então. Com o desenvolvimento das teorias sobre a estrutura atômica, novas ideias elas vão começar a surgir. Né? Diversas tentativas de classificação foram e continuam sendo feitas, né? O que contribui para um processo de formação da nossa tabela periódica. Tá? Essa tabela periódica, gente, vai ser organizados os elementos químicos que a gente encontra atualmente. Claro que existem vários elementos. O nosso universo ele é muito vasto. Então, os elementos que tem ali naquela tabela, eles não são todos os elementos descobertos. Claro que como o universo é muito vasto, é óbvio que a gente vai ter vários elementos ainda para descobrir, tá certo? Mas vamos aqui, as primeiras tentativas de organização da tabela periódica. Primeiro, gente, vai ser chamadas tríades, tá? Essas tríades foram idealizadas pelo Johann W. Dobenheimer em 1817, que são conhecidas como tríades de Dobenheimer. Como que ele organizou essas tríades, gente? Esses elementos eram organizados com base na massa atômica, tá certo? Essa massa atômica seria a média ponderada de 3 em 3 elementos, certo? Por exemplo, eu tenho a média de um elemento, vou encontrar aqui outro, depois outro, tá? Isso eu vou chamando de tríades, tá? Primeiro, as tríades de Dobenheimer. Dobenheimer, em 1817, foi o primeiro cientista a tentar organizar essa tabela periódica aqui, que ficou conhecida ali naquela época, tá? O próximo cientista a tentar organizar essa tabela periódica seria o Alexander Emile B. Champ-Courtois, tá certo? O Champ-Courtois, o parafuso telúrico de Champ-Courtois, como ficou conhecido essa organização, gente, era uma organização tridimensional na forma de espiral, de acordo com a massa atômica e as propriedades dos elementos, tá? Os elementos eram organizados em forma de espiral, de acordo com a massa. Gente, olha aí, gente, observe o seguinte. Essas primeiras tentativas que a gente viu até agora, tanto de Dobenheimer em 1817 e o Champ-Courtois em 1862, eles vão de acordo com uma coisa em comum, uma propriedade em comum, que seria o quê? A massa atômica. Gente, sabemos hoje em dia que a massa atômica ela não tem, não é considerada uma propriedade periódica. Tá? Eu tenho elementos com tipos de massas atômicas totalmente diferentes. Não tem como eu organizar ali por meio da massa e ter uma coerência muito grande. Tá certo? Como eles são propriedades aperiódicas, que são propriedades que não acontecem de forma periódica ali nos meus elementos, então fica muito mais difícil de eu conseguir organizar eles numa tabela, tá certo? Mas vamos aqui passar. Periodicidade e previsão. Olha aí, gente, ó, as oitavas de Newlands. O Newlands, gente, ele já já trouxe uma periodicidade e já iniciou com uma previsão dessa minha organização periódica. Em 1864, a cada 7 elementos químicos havia uma repetição de suas propriedades, que formava grupos com características em comum. Essa repetição, gente, vamos chamar de periodicidade, que é a repetição de características em comum para esses meus elementos. Tá? O Newlands ele organizou de 7 em 7 elementos, na qual ele observava essas características ali nesses elementos. Tá? O próximo
é organizador dessa tabela periódica com base nas outras organizações, nos outros testes aqui que a gente já viu, que foi o Mendeleev. Mendeleev, gente, ele foi considerado o pai da tabela periódica, porque foi ele quem organizou, primeiramente, a tabela que a gente vai encontrar hoje em dia. Tá certo? E outra coisa, gente, ele definiu também uma previsão para esses elementos. Claro que em tempos atrás, em 1870, a gente não tinha aparato tecnológico suficiente para mim conseguir desenvolver vários elementos, para mim conseguir, além de desenvolver elementos, que a gente vê hoje que alguns elementos são desenvolvidos em laboratório, como para a descoberta desses elementos. Se, por exemplo, um cara descobrisse um elemento na América do Sul e outro quisesse fosse descobrir um outro elemento já lá na Europa nórdica, na parte norte da Europa, como que ia coincidir essas informações? Tá certo? Então, por isso que tinha uma demora muito grande nessa descoberta desses elementos, nessa disponibilidade de informações dessa descoberta desses elementos. Tá certo? Eram demorados justamente por conta da tecnologia que não era suficiente para acontecer de forma rápida essa dissolução, essa distribuição dessas informações. Tá certo? Mas o Mendeleev, ele foi o primeiro, gente, a montar a tabela periódica em 1870 que a gente encontra hoje. Tá certo? Ele organizou devido a características também, né, isso, e numa tabela nas quais a gente poderia realizar uma previsão de suas propriedades. Como assim, professor? Ele poderia realizar uma previsão de suas propriedades? Olha, gente, até então a gente tem uma periodicidade nos meus elementos. Né? A gente tem características que vão seguindo em elementos de número atômico sucessivos. Tá? Isso é o que vai definir essa periodicidade. Ele vai definir de acordo com o quê? Propriedades físico-químicas e que os elementos variam periodicamente quando aumenta a massa atômica. Então ele definiu ali esse posicionamento desses meus elementos e onde eu não tinha esse posicionamento, onde tinha espaços vazios, ele sugeria que ali tinha elementos com essas características. Tá? Vamos imaginar aqui, vou passar aqui para a minha tabela, vamos imaginar que aqui o sódio não foi descoberto ainda, que aqui está em branco esse espaço, tá certo? Mas ele sabe que aqui nesse espaço vai ter um elemento com característica X, com característica Y, com característica Z, tá certo? Ele define essa quantidade, essa característica de acordo com a posição desses meus elementos, tá? Se eu tenho um espaço aí, eu sei que aí eu vou ter um elemento com característica X, Y e Z, tá certo? Então vamos voltar aqui. Aqui, ó, organização atual da tabela periódica. A organização que a gente encontra hoje, gente, é a organização através do número atômico, tá certo? Esse número atômico, ele vai em ordem crescente, certo? E não mais de massa atômica. Então a gente já tem uma mudança nessa ordem desses meus elementos. Os primeiros a organizar, ou vou até voltar aqui para vocês lembrarem, o Dobereiner e o Champ-Courtois, eles organizavam essa minha tabela periódica a partir de quê? De massa atômica, que foi o que eu marquei aqui, tá certo? A partir da massa atômica. Já o Newlands e o Mendeleev, ele já organizava a partir de outras características, tá? O Mendeleev, ele já traz essa ordem crescente de número atômico. Ele já definiu que quando eu tenho uma ordem crescente de número atômico, esses meus elementos eles vão mudando as características de acordo com a organização dele. Tá certo? Então vamos aqui observar agora como é a representação desses meus elementos na tabela periódica que a gente vai encontrar hoje. Tá certo? Em um quadro, todo elemento químico é representado por seu símbolo e geralmente logo abaixo o seu nome dele. Só para a gente relembrar os símbolos, a simbologia da tabela periódica não é dada como sílaba. Tá certo, gente? Não é dado como sílaba. A gente não vai ler elementos como sílaba. Vou aqui para a minha tabela periódica. Vou apagar aqui, ó, para me mostrar para vocês. Opa, aqui errado. Pronto. Aqui, gente, ó, se eu tiver, por exemplo, aqui esse elemento, eu não vou chamar ele de elemento Na, tá certo? Eu vou chamar ele de elemento Na. Esse outro aqui de cima, eu não vou chamar ele de elemento Li,
eu vou chamar Li, tá certo? Nos elementos da tabela periódica, não vamos ler como sílabas, e sim como letras, tá? N-A-L-I, tá certo? A leitura, ela é feita dessa forma, tá? Então aqui eu tenho o elemento K, tá? Que é o potássio. A gente vai ter aqui o número atômico aqui em cima, tá certo? E o nome logo abaixo, potássio. E a massa, esse 39,1, gente, é a massa atômica, a média das massas atômicas encontradas nesse elemento na natureza, tá certo? Sempre vamos encontrar essa representação para a minha tabela periódica, tá? Essa representação, ela é um pouco diferente do que a gente viu lá no número atômico e no número de massa, tá certo? No número atômico e no número de massa, quando a gente vê ali a massa, a disposição da massa, é um pouco diferente dessa representação aqui da tabela periódica. Muitas tabelas periódicas, elas são um pouco mais detalhadas, elas vêm, por exemplo, distribuição eletrônica aqui do meu lado, do lado do meu quadrinho, vem também algumas propriedades físico-químicas, tá certo? Mas nem todas elas. Mas o basicão mesmo, o basicão da organização periódica ali do meu elemento no quadrinho da tabela periódica, ele vai seguir essas regrinhas aí. Em cima a gente vai ter o número atômico, logo abaixo vai ter o símbolo, logo abaixo vai ter o nome desse meu elemento e logo abaixo vai ter a média das massas. Quando a gente perguntar qual é a massa atômica de determinado elemento, a gente pode falar essa que está aí na tabela, tá certo? Essa vai ser usado para todas as questões de estequiometria, vai ser usado para as questões de estequiometria, de qualquer questão de físico-química que a gente for resolver. A gente for utilizar a massa atômica, a gente vai utilizar o que está ali na tabela periódica ou um número aproximado, tá certo? Aqui, gente, olha, massa atômica, como eu falei para vocês. A massa atômica, gente, ela é calculada com base na existência de diferentes isótopos mesmo o número de massa, dos elementos químicos, levando em consideração a distribuição desses isótopos na natureza. Ela é calculada pela média ponderada, tá? Média ponderada das massas desses isótopos. Vamos supor, o boro ele pode ter massas diferentes, tá certo? Ele tem massa 10 e massa 11, certo? Essas massas aí, gente, elas podem ser encontradas de diversas formas na natureza. Por exemplo, em 19% dos elementos do boro encontrado na natureza, ele vai ter massa 10. E 80,1% do boro encontrado na natureza vai ter massa 11. Então, o que é feito aqui? É feita a média ponderada desses meus elementos, tá? Até encontrar isso aqui, 10,8. Esse 10,8, gente, vai ser a média que a gente vai encontrar lá na tabela periódica. Tá certo? Essa média ponderada aí é o que a gente vai encontrar na tabela periódica. E isso serve para todos os elementos. Tá certo? Serve para todos os elementos. O que a gente vai encontrar de massa na tabela periódica, aqui ó, embaixo, vai ser a média ponderada para esses meus elementos. Certo? Vamos passar aqui. Esses elementos são divididos em grupos e em períodos, certo? Primeiro vamos aqui para os grupos, perdão. Grupos também são conhecidos como famílias. Eles vão estar em 18 linhas verticais na minha tabela periódica. Os períodos, a gente tem 7 períodos na minha tabela periódica. Eles vão ser as linhas horizontais. Hoje temos 118 elementos descobertos na tabela periódica. Tá certo? Esses elementos, eles tinham uma nomenclatura provisória, que era com as letras U's, certo? Mas um séptio, enfim, esses elementos, eles já têm de uns anos para cá, de poucos anos para cá, eles já têm a nomenclatura, já o nome oficial para esses meus elementos. E só lembrando, gente, a grande maioria dos elementos, eles são descobertos na natureza e uma parte eles são sintetizados em laboratório, tá certo? Vai acontecer essa sintetização em laboratório para a criação de novos elementos, tá? Nem todos os elementos que tem na tabela periódica são encontrados na natureza, tá? E claro que quando a gente for descobrindo mais elementos, eles vão sendo adicionados na tabela periódica, mas por enquanto a gente tem 118 elementos divididos em 18 famílias, certo? Em 7 períodos, que são as linhas horizontais. Tá? Esses elementos químicos do mesmo grupo eles vão apresentar propriedades semelhantes
e elas variam de forma mais ou menos gradativa ao longo de cada período. Por exemplo, o período que eu vou mudando de período do primeiro para o segundo, ele vai tendo já características um pouco mais acentuadas, tá certo? Vou dividir aqui os grupos. Antigamente, a tabela periódica era dividida em famílias A e B. Hoje em dia ela não tem mais essa divisão, tá certo? Mas aí, sempre que eu for resolvendo as questões, se for pegar uma questão mais antiga, desatualizada, a gente pode ver ainda essa diferença de família A e família B, tá certo? E eu vou explicando para vocês conforme a gente vai resolvendo as questões, tá? Então vamos aqui, gente, olha. Eu tenho primeiro os grupos, esses grupos aqui que vão ser os primeiros, vão ser os principais. O grupo 1, gente, é os metais dos alcalinos. A gente vai ter exceção do hidrogênio. Não sei se vocês já perceberam, o hidrogênio, ele está ali no início da minha primeira família, mas ele, às vezes ele nem está encostado na tabela periódica, ou ele está com uma coloração diferente. Ele não faz parte, ele só está fazendo parte ali da família 1 porque ele tem distribuição eletrônica 1, ele só tem um átomo, tá? um próton, perdão. Então, gente, se ele só tem um próton, ele vai ser colocado ali na família 1, mas ele não tem característica nenhuma dos elementos da família 1, tá certo? Então, os metais alcalinos são metais macios, que apresentam temperaturas de fusão e de ebulição baixas em relação a todos os outros metais, a maioria dos outros metais. Tá? O grupo 2 são os metais alcalinos terrosos, eles são mais duros do que os metais alcalinos e eles têm uma maior temperatura de fusão que os metais alcalinos. Grupo 16, eu já pulei da minha tabela periódica. Quando eu falo grupo 16, gente, ele quer dizer o seguinte, olha, a parte mais alta da tabela periódica. Vou mostrar aqui para vocês. Qual é a parte mais alta da tabela periódica que eu falo? Ó, vou circular aqui, ó. Essa aqui, tá? Ele inclui todos os meus elementos, todos eles, tá? Aqui também. A gente vai incluir os elementos também da parte mais alta da minha tabela periódica, tá? Então, grupo 1 opa, perdão. Vem isso aqui tudo. Ele inclui a parte mais alta inteira. E essas outras partes aqui, que eu vou marcar aqui, ele também é da família antiga B, tá certo? Que eu vou falar aqui para vocês mais na frente. Tá? O grupo 16 são os calcogênios, tá? O grupo 17 são os halogênios e o grupo 18 são os gases nobres, que são substâncias simples, pouco reativas e compostas geralmente por átomos isolados. Esse grupo 18, gente, eles ficaram conhecidos como gases nobres, por quê? Por um seguinte detalhe, eles já tinham 8 elétrons na sua estrutura, que a gente vê a questão da regrinha do octeto, que os elementos têm que ter 8 elétrons na tabela periódica, e mais a seguir a gente vê a expansão do octeto, que não quer dizer sempre que o meu elemento precisa ter 8 elétrons, ele pode ter mais do que 8 elétrons, mas são casos específicos, tá? Então aqui, ó, são conhecidos como gases nobres porque eles estão todos no estado gasoso e nobres porque eles não precisam de outro elemento para reagir, tá certo? Isso até um tempo atrás. Aqui, ó, metais e não metais. São classificados como metais e não metais. Vou apagar aqui. Pronto. Metais e não metais. Metais são substâncias simples que apresentam boa condutibilidade elétrica e térmica. Eles são sólidos à temperatura ambiente. Temos a exceçãozinha do mercúrio, que é o único metal líquido. Vou até circular ele aqui na tabela para vocês, que é o único metal líquido. Eles podem ser moldados e transformados em lâminas e fios, tá certo? De azul eu tenho aqui os elementos químicos não metálicos, que eles formam substâncias simples e que de maneira geral não conduzem bem calor ou eletricidade. Tá? Ele fala de maneira geral, mas a gente tem as exceçõezinhas, e com base a gente for aprendendo os compostos, gente, a gente vai vendo essas exceções quanto à condutibilidade elétrica, quanto à solubilidade, condução de calor, a gente vai ver tudo isso aí quando a gente for aprendendo os compostos específicos, tá? Aqui, ó, temos os lantanídeos e os actinídeos. Lantanídeos também são chamados de terras raras, juntamente com o escândio e o ítrio. São elementos químicos com número atômico de 57, o lantânio, ao 71, lutécio, apresentam propriedades similares. Vou mostrar aqui para vocês na tabela periódica. Lantanídeos são esses aqui, tá? Todos esses lantanídeos aqui, gente, eles estão dispostos nesse mesmo quadrinho, tá? Eles são organizados nesse mesmo quadrinho. Eles são chamados elementos de transição interna, porque eles estão dentro, tá? A gente tem os elementos de transição interna e os elementos de transição externa. A gente vai ter aqui, ó, os actinídeos também, ó. Os actinídeos estão aqui, eles estão no quadrinho de baixo. Então aqui, gente, ó, nesse caso aqui,
Esses elementos aqui que eu vou riscar para vocês são os elementos de transição externa, são os que estão fora. Os elementos de transição interna são os lantanídeos e os actinídeos, certo? Não esqueçam, vou dar aqui as características dos actinídeos. São os elementos de número atômico de 89 até o 103, né, que é o do actínio até o laurêncio, e apresentam na tabela embaixo da série dos lantanídeos, como eu mostrei para vocês aqui anteriormente. Agora, gente, vamos para as propriedades periódicas da tabela. As propriedades periódicas, elas seguem um grupamento, tá? São propriedades que se repetem em intervalos regulares da tabela periódica de acordo com a semelhança entre esses meus elementos químicos. Aqui, gente, vamos ao primeiro, densidade. Densidade, ela aumenta ao longo de um grupo na tabela periódica. Então, ela vai da esquerda para a direita, certo? Com relação aos períodos, o centro da tabela estão os elementos químicos cujas substâncias simples apresentam maior densidade. Eu vou ficar sempre voltando na tabela periódica, tá, gente? Para vocês entenderem. Então, aqui, ó, vou apagar aqui de novo. A densidade, ela vem nesse sentido, tá, gente? Olha, a partir do momento que eu aumento o meu período, certo? De cima para baixo, dos dois lados, e ele vai, ó, para o centro, no sentido do centro dos elementos. Tá certo? A densidade, ela vai nesse sentido. Vamos voltar aqui. Raio atômico. O raio atômico ele pode ser definido com a metade da distância entre os núcleos de dois átomos iguais ligados. Nos átomos, um elétron de uma camada mais externa é atraído pelo próton do núcleo, mas sofre também repulsão desses demais elétrons em um efeito conhecido como blindagem, né? Quanto maior for o valor, quanto maior for o número atômico, será o raio atômico. Tá? Então vamos voltar aqui. Como é que vai ficar isso de raio atômico? Quanto maior o número atômico, a gente tem o raio atômico, tá? Então ele vem de cima para baixo, tá? Nesse sentido aqui, da esquerda para a direita. Então aqui está o meu raio atômico. Vamos aqui para outra propriedade. Olha aqui. Olha aqui, ó, mais explicaçõezinhas sobre o raio atômico. De modo geral, os cátions são menores que os átomos originais. Os ânions, por outro lado, são maiores que os átomos que lhe deram origem, né? Como no caso dos raios atômicos, o raio dos íons cresce ao longo do grupo. Ele já colocou aqui o raio atômico, tá certo? Aqui, gente, ó, ele fala... Aqui eu coloquei para vocês sobre a quantidade de número atômico, que ela vai aumentar nesse sentido aqui, certo? Mas o raio atômico, ele já traz aqui esse outro lado, olha. Essa variaçãozinha aqui, ó, de cima para baixo, da direita para a esquerda, certo? Então, esse aí vai ser o do raio atômico, não confundam. Aqui eu tenho o número atômico, ele aumenta nesse sentido, o raio atômico ele vem nesse sentido que eu coloquei aqui, aumenta nesse lado, de cima para baixo, da esquerda para a direita, tá certo? Vamos aqui, ó, energia de ionização. Quando se transfere a energia de um átomo, os elétrons podem absorver e migrar para níveis mais externos que seu estado fundamental. Isso aí vai ser explicado pelo modelo atômico de Bohr, tá? Essa energia aí é a energia transferida para vencer a atração entre um elétron e a camada mais externa do núcleo, certo? Na tabela periódica, em determinado período, a energia de ionização tende a aumentar à medida que cresce o raio atômico. Em um mesmo grupo, por exemplo, a energia de ionização ela vai diminuir com o aumento do número atômico. Então, quanto mais eu desço, ela mais diminui, tá certo? E a afinidade eletrônica, gente, é a energia necessária para remover um elétron de um ânion, gerando um átomo que é chamado de afinidade eletrônica. Na tabela periódica, a afinidade eletrônica ela varia basicamente da mesma forma que a energia de ionização, tá certo? Vou passar aqui. Tá. Só para terminar essas propriedades periódicas, vou incluir também as propriedades aperiódicas, que elas não vão entrar na explicação, gente, mas é bom a gente saber quais são as propriedades aperiódicas, que elas vão ser calor específico, índice de refração, dureza e massa atômica. Eles não são propriedades que seguem um padrãozinho, por isso que eles são chamados de propriedades aperiódicas. Eu trago para vocês aqui agora algumas questões. Estão aqui na página 409, tá?
ordene periodicamente os números de 1 a 50, conforme mostrado, por exemplo, no exemplo abaixo, e responda o que se pede. Vou montar ele aqui. Tá aqui, pronto. Já coloquei de 1 a 50. Que semelhança existe entre os números que formam uma linha vertical nessa distribuição? Linha vertical é aqui, gente. Ó, qual é a semelhança? Todos terminam em 0, aqui nesse todos terminam em 1, nesse outro todos terminam em 2, e por aí vai. Eu vou colocar aqui a resposta para vocês. Todos os números que formam as linhas verticais terminam com a mesma unidade, e todos os números que formam as linhas horizontais começam com a mesma dezena, tá certo? Isso é a letra A. Na letra B, estabeleça uma relação entre essa distribuição e a tabela periódica criada por Mendeleev. Olha aqui, ó, observa a repetição de algumas propriedades químicas, que tem aqui essa mesma analogia, tá? Em grupos aqui na linha vertical, eles vão terminar com a mesma unidade, na linha horizontal, que é essa daqui, eles vão terminar com a mesma dezena, tá? Vão continuar com a mesma dezena. Então, temos aí a resposta para a letra B de bola. Vamos passar aqui. Questão 2. Quando todos os elementos são arranjados em ordem crescente de suas massas atômicas, elementos com propriedades semelhantes ocorrem em intervalos periódicos regulares. Essa maneira de se referir aos elementos químicos foi precursora da classificação atual e proposta por quem, gente? Quem foi que definiu essa classificação atual, que começou a trazer essa ideia de classificação que a gente traz hoje? Olha aqui, quem foi? Meyer e Mendeleev, que é o que eu falo lá no início do meu slide, tá? Então a resposta da segunda aí, da página 410, é letra B de bola. Vamos passar aqui. Explique como os elementos químicos estavam organizados na tabela periódica de Mendeleev e como, a partir dessa organização, ele conseguiu prever algumas propriedades dos elementos químicos ainda não identificados. Olha, gente, aqui, os elementos químicos dispostos ali por Mendeleev, eles estavam de acordo com algumas propriedades periódicas, tá certo? Então, olha aqui a resposta aqui para vocês. O Mendeleev organizou os elementos químicos em ordem crescente de massa atômica e agrupou em uma mesma linha, e os que apresentavam propriedades similares. Ele deixou espaços vazios quando as propriedades dos elementos químicos apresentavam essas discrepâncias, né? Em vez de agrupar os elementos conhecidos com propriedades distintas, ele previu que esses espaços que a gente tem ali, que a gente não conhecia esses elementos, teriam características mesmo similares aqui àquela mesma linha que a gente tem, tá? Então foi a mesma coisa que eu expliquei lá com sódio naquele elemento. Se eu não tivesse descoberto o sódio, eu saberia quais eram as características dele, porque ele estaria localizado ali naquele lugar. O número atômico dele traria aquelas características, tá certo? Quarta questão. Explique por que a massa atômica de cada elemento químico não é representada por um valor exato. Ele vai ser representado, gente, de acordo com as incidências que a gente tem ali na natureza. Tá certo? Então vamos aqui à resposta. Olha, a massa atômica de um elemento químico, ela considera todos os isótopos, todos os elementos com o mesmo número de prótons, mas que com massas diferentes. Eles constituem sua abundância na natureza. Tá certo? Assim ele pode apresentar valores com diferentes graus de aproximação, que vai depender dessa variedade isotópica desse meu elemento químico, certo? Então a massa atômica de um elemento químico não é representada por um valor exato, por conta dessa variedade de massas que a gente vai ter de um mesmo elemento químico. Próximo aqui. O oxigênio tem 3 isótopos naturais, 16, 17 e 18. Com base nos dados justificados na tabela periódica, reproduzidos abaixo, indique qual deles é o isótopo mais abundante e justifique sua resposta. Olha aqui, gente, ó. Esse número aqui vai definir quem é o isótopo mais abundante. Olha, está mais próximo de quem? Do 16. Então, ele que vai ser o isótopo mais abundante. E a justificativa é que a gente vai ter a massa atômica fornecida na tabela periódica, ela se aproxima mais do 16 do que do 17 e do 18. Então, essa aproximação aí desse número da tabela periódica vai definir quem é o mais abundante. Isso serve para todos os elementos, tá certo, gente? Quarta questão. Estão no mesmo grupo os seguintes elementos. Eu tenho aí, na página 417, eu vou ter aqui a resposta urânio, ferro e ouro. Olha aqui, gente, ó.
Esses aqui são halogênios, eles vão estar representados no mesmo grupo da tabela periódica, na mesma família, mesmo grupo ou mesma família. Eles têm características iguais. Esses aqui são os halogênios. Vamos para a próxima questão. Aqui na sexta questão, os sais minerais são nutrientes que têm a função plástica e reguladora do organismo. São encontrados na água mineral e na maioria dos alimentos e participam de várias estruturas do corpo humano, em grande parte do esqueleto. São exemplos de sais minerais, sais de cálcio, de fósforo, de potássio, de sódio e de ferro. Sobre os sais minerais citados no texto, é correto afirmar que, vamos lá, letra A, nenhum elemento químico pertence a uma mesma família de qualquer elemento citado. Não, gente, eles não fazem parte da mesma família. Isso você pode consultar lá na tabela periódica. Todos os elementos citados no texto... não, peraí ainda. Letra A de novo, vou ler aqui de novo. Nenhum elemento químico pertence a uma mesma família. Gente, aqui a gente vai ter elementos aqui da mesma família. Potássio e sódio são da mesma família, tá? Então não é a letra A. Você pode estar conferindo na tabela periódica, tá, gente? Todos os elementos citados no texto são da mesma família química. Não são da mesma família química. Próximo aqui, vou riscar a letra B. Letra C. O cálcio é um elemento da mesma família química do potássio. Eles fazem parte de famílias diferentes. O potássio faz parte da família 1, né? É um alcalino, e o cálcio é um alcalino terroso, que é o grupo 2. Então a resposta letra C está incorreta também. Letra D. O sódio é um elemento da mesma família química do potássio, ou seja, são dois alcalinos. Sim, sódio e potássio são da mesma família. Então a resposta aí é letra B, D de dado. Letra E, o ferro pertence à família dos halogênios. Não, gente, o ferro é um metal de transição. Tá? Bom, gente, essa era o conteúdo e as questões que eu queria trazer para vocês hoje. Numa próxima aula a gente resolve mais questões também de tabela periódica para fixar mais o conteúdo. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Espero que vocês tenham entendido tudo. Um grande abraço e até a próxima, gente.